Boa noite para você, ligado em mais um Democratize, episódio de número 13, pelos canais da Rede 98. A gente está começando o Democratize de número 13. Eu até achei interessante aqui, porque quando eles me identificam, eles escrevem assim: Paulo Leite, host. Augusto de Franco e Gabriel Azevedo, co-hosts. Então eu queria apresentar no início desse programa os meus co-hosts. Augusto de Franco, tudo bem com você, Augusto? Olá, Paulo, tudo bem? Tudo bem, tranquilo. Legal. Gabriel, tudo Tô bem? ótimo. Como é que você tá, Paulo? Perfeito. Vamos começar esse Democratizem pelos canais de vídeo da 98, porque quem estiver nos ouvindo depois das 10 da noite na 98,3 vai estar acompanhando uma reprise. Nos canais de vídeo nós estamos na Claro TV, 198 e 698, na TV aberta 29.1 digital Belo Horizonte, 22.7 Lagoas. Tem também os nossos aplicativos Google Play App Store, o nosso site, a nossa página, 98live.com.br, e no YouTube a gente está no 98 Live. Se você quiser participar com a gente, pode participar pela aba chat do 98 Live, pelo YouTube ou pelo WhatsApp, claro, 3199-316-9898. Nosso tema de hoje, desse 13º episódio, nós vamos voltar atrás. Porque faremos uma pergunta que já devíamos ter feito desde o início. Há quantas anda a democracia no mundo? Para onde iremos falando em democracia, Augusto de Franco? Pois é. Os levantamentos todos internacionais que nós podemos examinar, não é? Os principais são o do VEDEM, que é da Universidade de Gotemburgo, a Freedom House, nos Estados Unidos, que é o mais antigo instituto que monitora os regimes políticos no mundo, e a The Economist Intelligence Unit. Esses são os três principais, existem outros institutos. O que esses institutos fazem? Eles vão monitorando o que está acontecendo com os regimes. Nós hoje, aqui, vamos conversar um pouco sobre o levantamento que é feito pelo VIDEM. VIDEM quer dizer Varieties of Democracy. Que é da Universidade de Gotemburgo. Que é da Universidade de Gotemburgo. E o que eles fazem? Eles separam os regimes políticos em 4 tipos. As democracias liberais, as democracias eleitorais ou apenas eleitorais, as autocracias eleitorais, essa é a grande novidade, né? Porque você pode ter eleição e não ser uma democracia, ser uma autocracia, e as autocracias fechadas, que são as autocracias não eleitorais. Vamos dar uma olhada no mapa enquanto o Augusto vai falar um pouquinho sobre isso. Você que está nos acompanhando agora em vídeo vai ver o mapa, e aquele que estiver nos ouvindo em reprise pela Rede 98 vai acompanhar esse mapa. Para quem está vendo o mapa, os países em vermelho representam as autocracias fechadas. Isso. Aqueles que estão em laranja são as autocracias eleitorais. Em azul claro, e aí está o Brasil, são as democracias eleitorais. E em azul escuro e em menor número, para nossa tristeza, as democracias liberais. São só 32. São 32 democracias Em 179 países, que é o universo desse levantamento, eu só tenho 32 democracias liberais. Contra 58 democracias eleitorais. Isso. Quando falamos das autocracias eleitorais que você vê aí em amarelo, são 56. E quando você vai para aquelas representadas em vermelho, que são as autocracias fechadas, isso, nós temos 33 autocracias fechadas. Quer dizer, somando as autocracias eleitorais e as autocracias fechadas, quanto dá? Você tem 56 mais 33, você tem 89. Praticamente 90. 90. Não é? 90 ditaduras, você pode chamar de ditaduras. Não é? O problema é, nessas ditaduras vive a maior parte da população do planeta. É porque se você olhar para o mapa, agora que você está observando o mapa, você vai ver, por exemplo, a China em vermelho. Uma autocracia fechada. Isso. Você vai à África, algumas nações africanas com autocracias fechadas. No Oriente Médio, quase uma boa parte do Oriente Médio na mão de autocracias fechadas. Então, um contingente populacional enorme que vive num regime de autocracia fechada, ou seja, ditadura plena. Nem voto tem. Não faz eleição. E, no entanto,
Nas autocracias eleitorais, você tem também muita gente, porque a Índia é uma autocracia eleitoral e a Índia agora já passou até a China em população, não é? Então aí você tem um quadro de como o mundo está hoje. Quer dizer, hoje, 2023, em dados de 2022, não é? Então é sobre isso que nós vamos hoje conversar, não é isso? E é bom quando você por exemplo, falando das autocracias eleitorais, que no mapa são identificadas com a cor a laranja, está aí com o mapa cor laranja, você tem a Rússia, que é um grande contingente, um grande território, um grande contingente. A boa parte das nações do Oriente, as que não são autocracias fechadas, são autocracias eleitorais. Na África, uma boa parte dos países africanos, aliás, uma observação, a África não tem nenhuma democracia liberal plena. Não tem. A Europa congrega a maior parte das democracias plenas. A Oceania, na América Latina, o Uruguai e o Chile. Se você vai à América do Norte, você tem a Groenlândia, lá na ponta, né? Canadá, é a Groenlândia lá em cima, né? Não, ali é Estados Unidos e o Alasca. Não, Alasca, não é Groenlândia, desculpa, Alasca. A Groenlândia está do outro lado e não é exatamente um estado. A Groenlândia não é estado. Ligada. É Alasca, eu fiz a confusão com os dois nomes. Aliás, a Groenlândia está identificada como uma ela tá branquinha ali porque ela é o território da União Soviética, da Rússia. Da Dinamarca. Da Dinamarca, a Groenlândia é da Dinamarca. É bom que vocês vão me corrigir. Porque aí a gente vai o Canadá que está ali... Canadá e Estados Unidos. O Canadá está em azul claro... porque ele era até o ano passado, quer dizer, até 2021, não é? Ele era uma democracia liberal. Mas ele perdeu alguns pontos e virou uma democracia eleitoral. Mas, na classificação do The Economist, o Canadá é uma democracia plena. Não é? E na América do Sul você só tem duas democracias liberais. Na América Central tem uma, que é a Costa Rica, e... na América do Norte tem Barbados, não é? Que é uma democracia liberal também. Na América Central. Na América Central nós temos Barbados e Costa Rica. Costa Rica. Na América do Sul nós temos o Chile e o Uruguai, como democracias plenas. Isso. E está aí no mapa. Esse é o mapa da VEDEM, claro. Vamos lá. Eu queria, sobretudo para quem está nos escutando no rádio, né, na reprise, dar um panorama menos imagético e mais histórico. Ou seja, a primeira democracia a ressurgir no planeta de maneira muito sólida é a Inglaterra, né? E a Inglaterra coloniza os Estados Unidos, que acabam tendo a sua independência em 1776 e também adotam uma democracia. A gente tem que entender a democracia como um processo que se expande por influência. E não é um regime, né? Vamos deixar bem claro isso. Ele é um regime. Ele é um regime, mas além disso... Do ponto de vista da teoria geral do Estado, sim, é um regime. Você divide... No teoria geral do Estado, inclusive, você é menos... como é que chama? Tem uma paleta menor de cores. Para quando você dá aula de teoria geral do Estado, o regime é ou democracia ou autocracia. Ele é mais preto no branco. Mas ali, voltando para o mapa rapidinho, botar na tela para quem estiver nos acompanhando, você tem a Inglaterra, que surge como democracia no final do século XVII, né? Em 1689, para ser preciso, com a Carta de Direitos, e depois os Estados Unidos, 1776. Vejam a influência, porque a Inglaterra e a democracia inglesa acabam se irradiando para o continente europeu. Né? Você tem ali um papel dela na construção de outros lugares e um continente que teve que chegar a esse patamar de azul não sem sofrimento. Né? Ele avança na direção da democracia, depois retroage muito na década de 20 e exporta a autocracia para o planeta. Com as guerras. Depois avança no sentido da democracia com a construção da Liga, né? Assim, da Organização das Nações Unidas. E depois retroage, sob o ponto de vista da Guerra Fria, em que você teve ali o epicentro da cortina de ferro. Bom, mas a Europa sempre foi um ponto de resistência democrática. E todas as vezes que a gente vê essas notícias de movimentos mais autocráticos por lá, Le Pen e outros ambientes, você se preocupa. Porque a partir do momento que esse berço, até ateniense da democracia, fica em risco, a expansão é geral. Então, primeiro ponto que eu quero destacar para o nosso ouvinte é a Europa. O segundo é o continente americano como um todo.
Se você compara com depois da Europa, o nosso continente é o melhor, o continente americano. Você tem um número até considerável de democracias e você tem, além da grande presença e influência dos Estados Unidos, a questão de uma colonização que foi portuguesa e espanhola, que trouxe também alguns elementos que, com o passar do tempo, acabaram se somando para consolidar alguma democracia eleitoral, desde lá atrás. Embora Portugal, na Europa, é a única democracia eleitoral. Eu acho que tem mais do que Portugal, mas Portugal, inclusive, era uma democracia liberal até há pouco tempo atrás. Mas patina, ela não está exatamente em queda, né? Sim. É uma coisa ou outra. Agora, uma coisa, Gabriel, importante é que aqui, na América do Sul, você tem uma autocracia eleitoral que é a Venezuela. Os 3 pontos piores do nosso continente são Venezuela, Cuba E Nicarágua. Esses são realmente os 3 pontos muito fora da curva. E por que eu estou citando o continente americano? Pela importância da gente segurar os patamares democráticos no planeta. Quando a América Latina, sobretudo, retroage democraticamente, você está levando isso muito para baixo. E quando a gente começa a receber os ventos autocráticos, vou chamar assim, que vêm da Ásia e da África, nós levamos o mundo para baixo. Quero mostrar a importância do Brasil nesse processo, que é líder, né, regional, não só da América do Sul, mas também da América Latina, e que tem que ter um papel muito sólido de construção democrática. A Oceania também se destaca com a Austrália e Nova Zelândia. Que são as mais estáveis democracias liberais do mundo. E porque durante todo o tempo elas nunca deixaram de ser democracia liberal. E aí a gente pode comentar o tanto que isso faz bem para a população da Austrália e da Nova Zelândia. Quando você fala da Austrália, por exemplo, e aí algumas pessoas se arvoram em dizer, mas porque aqueles que aqui vieram para colonizar o Brasil... Eu ia falar disso agora. Não. Então é você quem fala. Vamos confundir. Vamos lá. Nosso papel é confundir. É confundir, vamos lá. Veja, isso que a gente está chamando de democracia eleitoral, de um ponto de vista, vamos dizer assim, a rigor, é um regime eleitoral que não é uma autocracia, mas existe muita confusão nisso aí. Por exemplo, o Brasil, Bolívia é uma democracia eleitoral. Sim. O Brasil é uma democracia eleitoral. O Portugal é uma democracia eleitoral. Você entendeu que são muito diferentes os regimes nesse país? Sim. A Polônia é uma democracia eleitoral. É uma diferença brutal do que é Portugal então, e do que é o Brasil. Como é que a gente resolve esse problema? Eles chamaram de democracia eleitoral porque não é autocracia e não chega a ser democracia liberal. O que é democracia liberal? Democracia liberal é quem segue o princípio liberal da democracia. Qual seja, a democracia é a possibilidade da sociedade controlar o governo e não a capacidade do governo se impor à sociedade. E aí eu quero pegar o raciocínio daí, põe o mapa lá de novo. Bota o mapa lá para a gente observar o mapa, por favor. Para que a gente, ao discutir essa questão democrática, não perceba apenas os indicadores óbvios que geralmente são demonstrados num programa de televisão e da análise da geopolítica, como PIB, IDH, são coisinhas um pouco mais complexas de medir. É a interação entre os cidadãos, que é isso que o Augusto está falando. A construção colonial da Austrália e da Nova Zelândia, e também dos Estados Unidos da América, teve uma espécie de entropia social, ou seja, das pessoas considerarem que aquele espaço era deles, e eles tinham que cuidar daquele espaço. Ao contrário do que aconteceu nas colônias latino-americanas, em que havia uma sensação de que aqui não era um espaço deles. Aqui se vinha para pegar o que tinha e levar de volta. O Estado apareceu antes da sociedade. Exatamente, o Estado apareceu antes da sociedade. Traficantes, náufragos e degradados. Mas, sobretudo, é uma questão assim, na hora que você percebe, as cidades foram sendo criadas nos Estados Unidos, a diferença da criação dessas cidades, das cidades australianas, Canberra, Sydney, Canberra depois veio para a questão da capital, mas assim, você tem um modelo de organização social muito local, de participação muito local, de decisão muito colegiada. É o caso da Suíça, por exemplo. Suíça. A Suíça foi, a rigor, a Suíça é a primeira democracia liberal do mundo. E sob o ponto de vista do Estado, ou seja, teoria geral do Estado, que é uma outra brincadeira que a gente poderia fazer ali, e passo a fazer também com a Austrália e Nova Zelândia, você tem 3 tipos de Estado, né? O composto,
o mais ou menos, que eu chamo assim, e o unitário. Para todo mundo entender, o Estado composto é o que tem divisões internas. Por exemplo, é o caso de uma federação como os Estados Unidos, né, uma federação como o Brasil. Estados regionais, que são os mais ou menos, só são dois, Itália e Espanha. Pelo tipo de formação, tem uma divisão ali. E o Estado unitário é aquele que tem um poder central e não tem poder abaixo. É o caso do Uruguai, por exemplo, e de Portugal. Essa divisão tem a ver muito com o território. E tem outra divisão, para além da forma de Estado, que é a forma de governo. Não vou confundir ninguém não, né? Então, forma de Estado são 3, e a Suíça, apesar de ser muito pequena territorialmente, vejam que interessante, ela é uma federação. São os cantões. Porque ela advém de uma confederação. Sim. Antes de ter Suíça, existia, se as pessoas estão lá e veem, na Europa tem aqueles selinhos no carro, né, com 2 iniciais, DW para a Holanda, FR para a França. E para a Suíça, qual é? Você sabe? Quais são as 2 letrinhas que mostram para a Suíça? Da Suíça, Você sabe? Suécia, não lembro. CH. CH. Confederação Helvética. E a Confederação Helvética é tão interessante, quando você procura quem é o chefe de governo da Suíça, ele já mudou. São Porque 7, eles fazem, eles ficam rodando, tem um conselho e fica rodando. Ah, mas não era o fulano? Não, agora já não é mais. Não é Por mais. que é interessante falar isso da Suíça? A Suíça tem um altíssimo patamar de democracia. Quando eu fui inventar meu aplicativo, né, aquele das pessoas poderem votar no meu mandato, eu me inspirei muito num conceito que a Suíça tem, que é o Landsgemein. As pessoas vão para a praça e votam, Paulo. E mais do que isso, tem um amigo meu, Renato Schweitzer, que ele tem cidadania suíça. Ele recebe na casa dele uma carta para ele votar. O grau de participação nas decisões suíças é altíssimo. E a regionalização do poder também. Então você tem vários cantões ali num território pequeno com muito poder distribuído. Mesmo sendo um território maior, é o que acontece na Austrália e na Nova Zelândia. E uma curiosidade, para além da forma de governo, da forma de Estado, você tem o sistema de governo, que é outra coisa que é interessante analisar esse mapa. Que é mais democrático? Uma monarquia ou uma república? Depende. A maioria das democracias liberais... São monarquias. As 10 primeiras colocadas, pelo menos, são monarquias constitucionais. E é o caso da Austrália e Nova Zelândia. Vamos recordar. O chefe de Estado da Austrália e da Nova Zelândia é o senhor Carlos III. O rei da Inglaterra. Né? Rei da Inglaterra. E lá, tanto o primeiro-ministro de um quanto de outro é eleito pelo povo, e eles que são chefe de governo de fato e vão conduzindo. Então é muito interessante analisar esse mapa sob o ponto de vista da democracia e também da autocracia, para fechar, Paulo. Quando a gente percebe o continente europeu, desculpa, põe lá o mapa rapidinho. Bota o mapa outra vez para a gente, por favor. Para quem está ouvindo no rádio, sobretudo, eu falei de 3 continentes com pontos positivos: América, Oceania e Europa. Já o continente africano tem um problema. E é um problema de entropia social, porque os mapas, quando você olha os estados africanos, eles não têm uma divisão natural. A forma da colonização africana foi muito brutal ao colocar no mesmo estado tribos diferentes, distintas, sem conceitos nenhuma identidade. sociais diferentes. Não então, tem uma... há uma briga permanente de todos contra todos, de golpe atrás de golpe, atrás... Então, o século XX, sob o ponto de vista da democracia, a priori se achava que o que estava fazendo ali era positivo, República Democrática do Congo, mas não era. E no caso da Ásia, você tem, aí vamos dividir ali o Oriente Médio, que nunca teve uma tradição democrática. Só tem uma democracia lá, que é Israel. Só Israel, porque é um Estado criado ali na Segunda Guerra Mundial. É um enclave, inclusive. Mas o resto, você veja o impacto dos Estados teocráticos, em que a religião ela tem uma mistura muito profunda com o Estado. E no caso, claro, da Ásia, aí você tem 3. Vale a pena estudar, claro, os 3 exemplos clássicos. Japão. Estou falando da democracia. O Japão, que virou democracia a duras penas, Coreia do Sul, que é muito importante. Qual outro você destacaria? E Taiwan, Coreia do Sul e todos Japão. sofrendo risco com o grande dragão vermelho. Sim. Mas é muito interessante entender que 3 grandes fatores de instabilidade da democracia do planeta, e falo isso sem ofender aos nossos habitantes do mesmo planeta, russos, chineses e indianos, mas são os 3 lugares do planeta de onde vêm ventos venenosos e autocráticos. Agora, tem uma coisa aí... Ele tem que ir para o intervalo. Eu tenho que ir para o intervalo. Então, vou falar. E essa coisa você vai falar depois, porque depois nós vamos apresentar um mapa dessa presença demográfica de ditaduras, de autocracias e democracias. Hoje vai faltar tempo. Intervalo, a gente volta já, senão vai faltar tempo.
capítulo anterior. Inacreditável, mas duas bolinhas de gude estavam no escuro. Daí a bolinha de trás diz pra outra: Cuidado com a escada! Piada de feriado. Chegamos no fundo do poço agora do livro de piadas. Agora acabou do Zé. O que rima com feirão? Promoção. Feirão de fábrica Chevrolet. O feirão continua na rede Chevrolet. Tem taxa zero em até 36 vezes e desconto de até 15 mil reais. E o melhor, você ainda ganha de graça o Wi-Fi e OnStar. Tá imperdível. Quer mais? Onix e Tracker com IPVA grátis. Feirão de fábrica Chevrolet. Se é feirão, você precisa aproveitar. Acesse o site ou vá até uma concessionária. Chevrolet. Você já conhece o Multi da Claro? É assim, você escolhe o que quer e quanto quer. Quer acelerar no celular com Claro 5G+? É só escolher e aproveitar os benefícios. E Fibra Mais, pra família inteira jogar, trabalhar, maratonar. Quanto? Quer o melhor da TV e do streaming juntos? Com Claro TV+? Você que manda! É do seu jeito. Vem pra Claro, faz seu Multi e aproveite as vantagens. Você ligou para o Saque 98. Vamos ao próximo. 98 tem que trocar seus seguidores. Está incompatível o perfil. Só leio gente sensata nos comentários. Eita, acho que me descobri. Incompatível também. É a Lina. Você gosta de trocar seguidores. Pode ser perigoso. Certa vez eu cutuquei uma colmeia e consegui milhares de seguidores. E não foi bom. Enfim, é isso. Você ligou para o Saque 98. Bom, estamos de volta com esse nosso episódio 13 do Democratize. Você pode participar com a gente ou pela 98live.com.br, na aba chat, no YouTube, naquela aba de conversas do YouTube, e também no nosso WhatsApp, claro, 31993169898. O Jober já participa, tem uma questão, a gente vai jogar essa questão para frente. Obrigado pela pergunta, interessantíssima a colocação do Jober, mas você falava um mas... E eu interrompi. Não, o mais é o seguinte, o ponto, vamos dizer, fraco dessa classificação, nenhuma classificação é perfeita, não é? E toda classificação é arbitrária, classificação de regimes. O ponto fraco é a tal da democracia eleitoral, porque tem tanta coisa diferente no meio. Então, você tem democracias eleitorais que elas têm chance de virar democracias liberais. Você tem democracias eleitorais, por exemplo, vou dar um exemplo, Portugal é uma democracia eleitoral com alta chance de virar uma democracia liberal. Você tem democracias eleitorais que estão parasitadas por populismos. Eu vou dar exemplos. Por populismo de esquerda, México, Bolívia, Equador, Peru, Argentina e Brasil. Aqui tem dois populismos, o de esquerda e o populismo autoritário chamado de extrema-direita. Então, veja, e você tem democracias parasitadas só por populismos autoritários, quase, por exemplo, a Polônia. Não é? Então, o que isso significa?
que esses são regimes em transição, o que a gente chama de democracia eleitoral. Eles podem ascender à condição de democracia liberal ou eles podem cair para a autocracia eleitoral, como caiu a Índia. Esses indicadores têm vetores, né? Eu tento sempre ler, eu com Sim. muita avidez, quando saio a cada ano eu vou ver o que aconteceu. E Quem subiu, quem desceu. subiu, mas sobretudo a tendência, né, para onde está indo cada nação. O que é muito complicado é que a maior parte das democracias eleitorais está com tendência de queda, ou seja, eles estamos indo, né, porque nós somos uma delas, na direção de um regime híbrido, que é o mapinha aí de novo. Mapinha outra vez, por favor, mas Não o é mapa, segundo não, mapa. é gráfico. É o segundo gráfico agora. Agora O é segundo gráfico. gráfico é o gráfico que fala sobre pessoas, o próximo gráfico, que fala sobre pessoas vivendo em autocracias e democracias. A base de dados é de 2022. Esse é interessantíssimo, Olha porque que interessante. vai para o que você está falando. Começa a análise em 12, que é a primeira linha de análise, e nós temos um arco de 10 anos até 22. Aí Gabriel falava da queda das democracias eleitorais e do aumento das autocracias eleitorais. Vamos lembrar outra vez, para quem começou a acompanhar agora, o vermelho são autocracias. Vamos dar um plenas. exemplo assim para todo mundo sacar o que são essas intensidades. Vermelho, Coreia do Norte. Entendeu? Assim, pronto, é ditadura autocracia clássica. plena. China, tá lá. Sujeito Cuba, uniforme, Cuba. mandando em todo mundo, Tá. sem imprensa, o que é óbvio. Tá. O azul, vamos chamar assim, daqueles lugares que são paradisíacos em matéria de O democracia. azul escuro, Imprensa livre, eleições sem problemas, ou melhor, com poucos problemas, políticos se respeitam. Assim, as coisas vão bem ali, então elas se contrastam muito. Agora, sob o ponto de vista do azul claro e do laranja claro, é o seguinte, o laranja claro são autocracias eleitorais. Elas estão a um passinho de ser o clássico lugar de um ditador, de tudo fechado, mas elas ainda disfarçam. As pessoas ainda vão na urna, mas a oposição não tem capacidade de fazer nada. Tem o jornal, mas só funciona o jornal que o ditador quer. As cortes existem, mas os juízes são todos, né, a favor do governo. A Rússia, né? A Rússia, é tipo isso. E, claro, acontece muito O Irã. que os adversários políticos caem da escada, o avião cai, tomam um chá de polônia, essas coisas que acontecem em lugares como Laranja. O azul, e ele está aumentando. E olha um marco importante do aumento dele ali. Qual ano mesmo, Paulo, que está mostrando? O aumento começa em 2016. Em 2016 começa o declínio das democracias eleitorais e o aumento das autocracias eleitorais. Por quê? Vejam vocês, nós tivemos um movimento que foi muito tenso no planeta, o 2001, o 11 de setembro. O 11 de setembro faz os Estados Unidos esquecerem um bocadinho das regras democráticas, né, isso é importante ser dito, e juntar-se com a Inglaterra para invadir o Iraque, alegando que tinha arma, que não sei o que tinha lá. Era mentira. Foi 2003, né, a invasão do Iraque. 2003, logo depois do 11 de setembro de 2001. Isso custou muito para o planeta. Porque a partir do momento que você explode aquele negócio do Iraque e cria o Estado Islâmico, o ISIS, né? Lembra da crise que aquilo gerou? Porque aquilo vem dessa mentira contada. Aí quando você avança, Estados Unidos e Inglaterra avançam nesse sentido, eles fazem emergir. Eu estava morando em Houston e eu me lembro da família que me hospedava lá, muito republicana, ótima família, inclusive, falando assim, nós estamos exportando democracia. Eu falava, mas não é feijão. Você não coloca numa lata e leva. É um outro processo. Na hora que eles derrubam, sem a entropia social que o Saddam meio que dava um jeito de cuidar, tanto ali quanto a Síria, porque aí tem também a questão da Rússia, aquilo explode e você tem uma onda migratória muito profunda para a Europa. Esta onda migratória para a Europa gera um impacto no estado de bem-estar social muito grande. Gente precisando de escola, de saúde, educação, crises locais. E quando você tem essas crises locais, as pessoas ficam um pouco revoltadas de estar tendo que pagar mais imposto, ter menos qualidade, não sei o quê, você cria o terreno para que os populismos... O populismo autoritário, sobrevenham. E tem outro fator nessa história aí, a internet. Você tem, dessa época em diante, um grande crescimento das mídias sociais. Entre 2016 e 2017, o surgimento e o crescimento das mídias sociais. Se a gente parar para pensar, assim, 2022, que nós estamos para 2012, cara, em 2010 ainda tinha um quê de Orkut, né? 2011, 2012 começa a migração. Celular móvel, sei o que e tal. Toda essa questão também tem um uso dos algoritmos
que começam a movimentar a sociedade. Então, você começa a ter uma crise política e social na Europa. Eu acho que isso explode com o Brexit, né? O Brexit é o grande exemplo disso. Hoje, aquela população não voltaria daquele jeito, mas foi a raiva e as mídias sociais que fizeram a Inglaterra votar daquele jeito. E na hora que a Inglaterra sai da Europa, você tem uma crise no continente, né? Tanto que hoje você já tem dentro da Inglaterra movimentos bem consideráveis de revisão daquela decisão. Mesmo trabalho, não. Se pegar as grandes cidades, Londres e tal, todo mundo é contra essa história de sair da União Europeia. Então né? você teve isso. E ao mesmo tempo, você teve, Paulo, para impactar muito na questão das democracias, nas autocracias eleitorais, o diminuimento das democracias eleitorais, um salpicar de líderes populistas autoritários ganhando terreno muito facilmente. Também por essas duas coisas, crises sociais, né? Porque quando a Europa entra em crise, o mundo entra em crise. Mas aí tem uma coisa que pouca gente vê, Gabriel, que é o seguinte, esse populismo autoritário nós estudamos bastante. Os acadêmicos, os analistas, todos são quase unânimes em dizer, olha o perigo, a extrema-direita e tal, pegou o negócio da migração para... Bom, mas no início do século surgiu um populismo que é anterior a esse populismo autoritário, que começa a crescer a partir de 2010, por aí e tal. No início do século começa a crescer o chamado neopopulismo. O que é o neopopulismo? É o populismo de esquerda. Então aí você tem... Deixa eu te perguntar antes, você considera que o nascimento original disso seria ali os anos 30, 40, como figuras como Perón, Getúlio Vargas? Não, esse é o velho populismo. Mas é o primeiro dessa série? Porque o que eu vejo, por exemplo... Ele não chega a ser o neopopulismo tal como hoje Sim, mas para existe. pegar o exemplo da Argentina, quando você está falando agora do Kirchner, né? Assim, do kirchnerismo. É um herdeiro direto... Mas são filhotes, né? São filhotes. Você considera que, assim... Não. Só para colocar nosso ouvinte, a gente no mesmo lugar. Você tem ali, no início do século passado, no contexto da Primeira Grande Guerra Mundial, uma eclosão da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Lenin e tudo mais. Esse foi o primeiro, na sua visão, grande movimento populista de esquerda? Ou teve algo antes? O que origina isso? Eu acho que o bolchevismo que você está falando não foi um populismo. Não foi um populismo. Ainda que houvessem muitos populistas por lá, não foi um populismo. A esquerda insurrecional, a esquerda da guerra popular prolongada, a esquerda do foco revolucionário, que era também a esquerda brasileira, a esquerda da Terceira Internacional, ela não era populista. Ela, inclusive, criticava os populistas. Não é? O que aconteceu? Cuba, por exemplo, não é populista. Mas... Então, onde nasce? Nasce exatamente... depois da queda do Muro de Berlim, em que a esquerda faz uma reflexão. E quem puxa essa reflexão é Cuba, de certa maneira. Faz uma reflexão dizendo, olha, agora nós temos que ter outro caminho, não pode ser o caminho mais da insurreição. O último país que sofreu uma insurreição foi a Nicarágua com a Revolução Sandinista. Não é? E depois o que Ortega fez? Ele inventou um sandinismo de segunda geração e concorreu a eleições. Disputou primeiro com a Violeta Chamorro, perdeu. Amaciou. E depois ele entrou na onda. Hoje se transforma numa ditadura. Hoje é uma ditadura cruel. Mas que onda é essa? É o chamado neopopulismo ou populismo de esquerda, que a maior parte da academia se recusa em acreditar que existe. Por algumas razões ideológicas muito fortes. Porque ele foi a maneira como a visão marxista do mundo se traduziu e ficou palatável. Não, nós somos democratas, nós disputamos eleições. É interessante essa análise, porque ela é tão cruel e tão evidente. Mas é porque viu de dentro. É óbvio. Viveu isso tudo. É tão cruel e evidente, porque é cruel e evidente. Quando você faz a história do mundo contemporâneo, você vê exatamente isso. Quer dizer... O que é uma pena, porque nos anos 90 também, você tinha, digamos, um outro grande movimento internacional. Quando você pega o Bill Clinton, o Tony Blair, o Fernando Henrique Cardoso, o Jacques Chirac e por aí vai... A social-democracia. Você tinha ali, vou chamar de uma internacional centrista, ou de uma internacional... era isso. Não vou chamar de social-democracia, foi uma tentativa de uma terceira via. Mas é a terceira via do Giddens. Sim. Né? Eu estava presente lá. Qual foi a cidade que teve o encontro? Foi Firenze. Florença. Florença.
Se tentou isso, ao mesmo tempo que você exatamente. tinha nos anos 90 uma tentativa, e quem erra a mão aí, na minha visão, primeiro você tem uma crise interna nos Estados Unidos com o Bill Clinton e com a Mônica Lewinsky, né, que ele é quase impeachmentado. Sim. E aí balança o Tony Blair, acaba abrindo espaço para na hora que o Clinton perde, vem o Bush, não consegue botar o Al Gore, e vem o doido do Bin Laden, explode as torres e o mundo vai numa direção. Isso é muito importante, porque as eleições internas, elas vão dando essa diretriz para o planeta, né? Então, assim, se o Al Gore tivesse vencido em 2000, a história do planeta inteira teria sido diferente. E agora nós estamos sob a ameaça do Trump voltar. Sim. E se o Trump voltar, muda tudo. Muda tudo. Não é que vai mudar nos Estados Unidos. Porque o Partido Republicano hoje já é um partido de Putin. O Partido Republicano, ele admira mais o Putin do que os próprios líderes americanos. O republicano tradicional, porque dentro do Partido Republicano há também uma cisão. O MAGA, Make American Great Again. Mas já tomou tudo. É muito difícil você ter... Por quê? Porque nos Estados Unidos, a questão da distribuição do recurso de campanha com super PACs é muito partidária. Quem não é MAGA hoje no republicano... Está fora. Então, assim, eles tomaram de assalto o partido, muito difícil o partido ter um moderado disputando, né? Então, a chance de ser o Trump versus o Biden é grande. E aí, a gente também poderia fazer uma análise ali daquele mapa mundi sobre esquerda e direita, tá? Para as pessoas perceberem assim, vamos ver aqui nesse mapa qual é o governo. O primeiro mapa. Se quiser colocar lá de volta, para ver que essa não é uma discussão de esquerda e de direita. Não tem nada a ver. Comprova isso com facilidade. Não, é só perguntar, Gabriel, o Putin é de esquerda ou de direita? Ele apoia. Para quem é de direita, ele é de direita. Não, e para quem é de esquerda, apoia a Venezuela, apoia a Nicarágua. Vamos lá. Olha lá. Democracias na América Latina, as duas principais, Uruguai e Chile. Sim. O governo do Uruguai é de direita. De direita. O governo do Chile é de esquerda. E os dois estão crescendo democraticamente. Inclusive com linguagens muito semelhantes. Sim. Muito semelhantes. Semelhantíssimas. Aí se você vai na Europa, a Alemanha é de esquerda hoje, né, Olaf? O Portugal é de esquerda, a Alemanha é o governo semáforo, a Portugal é o governo geringonça, a Inglaterra é de direita. Sim. E todos estão ali democraticamente seguindo, né? E por aí vai. É que esse esquema esquerda-direita, ele não dá conta. Ele confunde mais do que explica. Da mesma forma, as ditaduras. Se você pega a Venezuela, a estética é totalmente de esquerda. Sim. Se você pega sei lá... A Coreia do Sul... Não, a Coreia do Sul é democrática. Na Coreia do Norte, desculpa. Aí vai ter gente que vai dar bug na cabeça. Aí vai dar bug, exatamente. A economia é estatizada, os costumes não sei o quê, não há liberdade. Por quê? Porque quando você vai entrando no campo da autocracia, aí muita gente gosta da teoria da ferradura, né? Porque os comportamentos autocráticos vão gerando uma proximidade que a democracia não gera. Nos governos mais democráticos mesmo, você percebe com mais diferença quem vai valorizar mais o indivíduo, quem vai voltar o orçamento mais para isso ou para aquilo, quem vai aprovar medidas que consideram-se conservadoras ou não. Isso é possível. Mas na hora que você vai chegando no ambiente das ditaduras, acaba isso. As autocracias, elas são antipluralistas. Então, você não percebe essa diversidade social porque ela não é valorizada. Ela é até punida. Entendeu? Mas o mundo pegou essa curva, Paulo, ali nos anos 2000, que a gente chama, né? Eu não, o Larry Diamond, acredito, conceitua como a terceira onda de autocratização. Ele conceitua como recessão democrática, né? A partir de 2005. Nós estamos indo morro abaixo. E eu tenho que chamar um break agora, porque senão quem vai morrer abaixo sou eu. Eu queria dar primeiro mandar um grande abraço para o Luiz Campos, que está nos acompanhando, dizendo que esse nível de discussão sobre democracia é absolutamente inédito na mídia. Está dizendo para a gente aqui. Não tem mesmo, não. Que bom que nós estamos fazendo isso sem procurar ineditismo, tá? O que a gente procura é a ampliação da informação. Antes de ir para o intervalo, discussão básica, toda baseada em dados. Nós não estamos aqui tirando conceito sovaco, não, entendeu? Vai no The Economist, no VDEM e tudo mais. E eu já queria deixar a pergunta do Jobert, porque senão a gente não responde a ele. Hoje tem tanta coisa para falar. Boa noite, bancada. Aproximadamente há uma década, as autocracias eleitorais vêm ganhando campo no jogo político mundial. Saiu recentemente uma pesquisa que aponta que os jovens estão
descontentes com a democracia. Ao analisarmos a política do século XX, sabemos onde essa história vai terminar, caso a democracia não se refaça diante dos novos desafios. Como é que os democratas podem recuperar o vigor político e econômico das democracias? Jobert, a gente responde para você quando voltar do intervalo. No capítulo anterior. Inacreditável, mas duas bolinhas de gude estavam no escuro. Daí a bolinha de trás diz pra outra: Cuidado com a escada! Piada de feriado. Chegamos no fundo do poço agora do livro de piadas, Eduardo. Agora acabou de dizer. O Cicobi Nossa Coop já é tradição em BH e região. Um portfólio completo de soluções financeiras para você ou sua empresa. Consórcios, seguros, crédito consignado, cartões de crédito, investimentos, cobrança bancária, seguro empresarial, linha especial para o agronegócio, além das vantagens exclusivas do cooperativismo, atendimento mais próximo, divisão de sobras e muito mais. Abra sua conta e seja nosso associado. cicobnossacop.com.br. Reconstruir a educação é uma questão de tempo. Por isso, o governo federal lançou o Escola em Tempo Integral, um dos mais importantes programas de incentivo à educação em tempo integral que o país já viu. Com mais tempo na escola, a gente pode cuidar melhor da educação brasileira e garantir aos estudantes os direitos de aprender e se desenvolver integralmente. Serão mais de 12 bilhões de reais até 2026 para estados e municípios ampliarem as matrículas de tempo integral em suas escolas, da creche ao ensino médio. Secretarias de Educação e comunidades escolares. Venham construir com a gente a escola em tempo integral, que vai levar mais educação para nossos estudantes. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Ai, meu Deus, tem que trabalhar. And the Oscar goes to... Você ligou para o Saque 98 para ouvir uma piada ruim do Mas e Tecle 1. Mas se você quer falar com algum de nossos atendentes, é só continuar na linha. Aí tem aqui um pedido aqui, ó. Natália CL Tempone. Mas e assim você me mata. Minha vida não vai ser a mesma depois de suas traduções. Que pena, né, linda? Infelizmente. A fruta que você gosta, eu chupo até o caroço. Para escutar o golfinho do Agroaldo, Tecle 1. Mas se você quer falar com algum de nossos atendentes, é só continuar na linha. Bom, de volta com o Democratize, edição número 13, o seu terceiro e último bloco, para você que está nos acompanhando agora pelos canais de vídeo da 98 e para quem está nos ouvindo na Rádio 98 FM, 98,3, nós vamos estar em reprise. Só para deixar bem claro, porque senão as pessoas vão achar que podem conversar com a gente em linha direta ouvindo pela rádio. Não, isso é uma reprise. Agora quem está no vídeo está conversando em linha direta com a gente, assim como fez o Jobert. Rapidamente, a pergunta que ele lança é a seguinte: como é que os democratas podem recuperar o vigor político e econômico das democracias, tendo em vista até o desencanto dos jovens com relação à democracia? Olha, Jobert, o negócio é simples. E é triste. Não vamos... É óbvio e triste. Não vamos adorar a pílula, como diz o... Não adoremos a pílula. Não adoremos a pílula. Não adoremos a pílula. Nós estamos vivendo, a partir de 2005, sob uma recessão democrática. O que significa isso? A partir do ano de 2005, o número líquido de democracias deixou de crescer. Então, isso é recessão. Bom, que foi o Larry Diamond que identificou. Isso tudo faz parte de uma terceira grande onda de autocratização. Nós estamos vivendo essa onda. Então, as autocracias estão crescendo e as democracias estão diminuindo. Dentro das democracias mais avançadas,
gerações mais jovens estão desconfiando da democracia e fazendo a pergunta, mas para que serve mesmo a democracia? Não é? E entre os países maiores do mundo, você praticamente não tem mais democracias. Se Plenas. você pegar... Não. Nem eleitorais. Se você pegar os 100... Eleitorais tem algumas, mas veja, se você pegar os 14 países que têm mais de 100 milhões de habitantes, são só 14 países. Né? A maioria é autocracia. Né? Então você começa lá, Índia, China, né? Aí escapam 2 países. Estados Unidos e Brasil. Estados Unidos e Japão. Não, e o Brasil também. O Brasil, não, democracia eleitoral. como democracia liberal. Sim. Como democracia eleitoral, escapa Indonésia, Brasil e por aí vai. Não é? Então, isso significa claramente uma tendência, que é uma tendência de que um grande eixo autocrático, querendo ou não, ele está se formando. E, Mas você não está respondendo o Job, porque o Job já tem o diagnóstico atrás. Sim, aí está perguntando qual é o remédio. O remédio é o seguinte, não tem jeito de sair dessa situação se você não multiplicar o número de democratas. Mas isso não vem muito pelo Não tem fato jeito. de que Remédio existe... está aqui, não. O Job, nós estamos começando a discutir. Onde é que mora é O Belo Jober Horizonte, mora no bairro Itapuã, Belo Horizonte. Boa. Ô, Jobert, assim, deixa eu ser menos rápido e mais otimista. É difícil, o Augusto tem toda a razão. Mas você, Jobert, tem um papel muito importante. Porque você está assistindo esse programa, está gostando. E todos nós temos a oportunidade de conhecer algumas pessoas que estão naquela briga de grupo de WhatsApp, naquele eterno discutir Nós contra raso eles. da política, não sei o quê. Não se lê, não se vê filme. Criou um costume social bélico. É isso que tem sido fatal para a democracia. Tenta, e eu sei que é muito difícil, mas eu gosto muito daquela parábola do sujeito está caminhando na praia, tem um tantão de estrela do mar, e ele pega uma e joga de volta no mar, e um sujeito muito chato vira para ele e fala assim, mas você olha o tanto de estrelas, você está pegando uma só e jogando no mar, para aquela estrela eu fiz diferença. Então assim, começa com seus amigos. Aliás, isso é para todo mundo que está aqui vendo o programa. Não precisa ser um pastor democrático, não precisa querer. Bom também. Não é catequese. Não, se quiser usar as mídias sociais, se quiser fazer seu texto, se quiser ampliar a palavra, tudo bem. Embora estou brincando aqui religiosamente, nesse sentido de... Vocês entenderam? Mas começa com teus amigos. Isso, para mim, é o grande segredo. Sabe quantas pessoas? Eu me lembro de uma vez que estava viajando de carro para o Rio, daqui de Belo Horizonte, e mostrei esse mapa para 3 amigos. Eles nunca tinham visto esse mapa. E a conversa, eram pessoas que gostavam de viajar, descambou para o seguinte, realmente, quando eu vou para os países azuis, eu me sinto bem. São lugares melhores para viver. Eu me divirto mais. E os outros não. Isso já começa a conceituar. Na hora que a pessoa começa a perceber isso, fica mais fácil ampliar a democracia. O que o Gabriel está falando é que a democracia depende das conversações democráticas. Isso. A democracia é uma conversação. No fundo é isso. É isso que nós estamos fazendo aqui. É isso que nós estamos fazendo aqui. E se você não alimentar conversações democráticas, a democracia morre mesmo. Não é? Por que os jovens na Alemanha, na Inglaterra, na França, na Itália, começaram a questionar a democracia? Falta de conversação democrática. Mas não existe um desencanto, Augusto, em se imaginar que a democracia vai ser a cura de todos os males? Sim. As pessoas acham que a democracia confunde com o governo, né? O governo tem... E com o estado de bem-estar. E com o estado de bem-estar. Então, acho que a democracia tem que dar casa, comida e roupa lavada. Não tem. A democracia não é para isso. A democracia é para que você, junto com as outras pessoas, possam melhorar suas condições de vida. Mas não esperar que a democracia vai melhorar a sua condição de vida. Quem tem que fazer isso é o governo que você elegeu. Mas ela acaba criando... É você na sua ação. Tem um cara muito bom, indiano, que é o Amartya Sen. Sim. Que acaba mostrando assim, porque nos anos 80, acho que é nos anos 80, a democracia começou, e eu acho que tem a ver com a nossa geração. Ele está falando dos jovens, quer dizer, eu já fui mais jovem, eu estou com 37, sou de 86, mas eu sinto que os anos 80 serviram para muita gente jovem, porque olha, vamos lá, gerações agora, termina a Segunda Grande Guerra Mundial. Tem alguém naquele momento, os baby boomers, que duvida que é bom ter democracia? Não, cara. Não. Nós estamos falando de campo de concentração. Que viveu no estado de exceção absoluta. Não, nós estamos falando do pior lá da ditadura. Bom,
Aí você tem uma fase das pessoas compreendem muito bem isso, e até todos os movimentos sociais que acontecem têm a ver com isso. A música, os festivais, a liberdade, vem depois disso. E aí, nos anos 70, 60, você já começa a ver, 70 sobretudo, a densidade da Guerra Fria, que para as principais populações criadoras de opinião, como os Estados Unidos, resultou em guerra do Vietnã, em Vietcong, e não sei o que e tal. E aí, na hora que isso descamba, nos anos 80, você começa a sentir um pouco de necessidade. O que acontece é que a geração que nasce nos anos 80 vê a Guerra Fria acabar, vê nos anos 90 um florescer democrático no planeta e acaba falando, vai ser sempre assim. Para mim, que tive a infância nos anos 90, olha, vou lá, Brasil dos anos 90. Eu nasci em 86, Constituinte. 88, Constituição Nova. 91, 92, impeachment de presidente. Povo tirando presidente eleito. Isso. Não, queda do Muro de Berlim, queda 89, fim da União Soviética. Aí você vai para os anos 90, plano real, estabilidade, crescimento econômico. World Wide Web. Países conversando. Então você fala, opa, isso é para sempre. Querendo responder o Joubert. Eu acho que assim, aquela sensação, democracia nunca é para sempre. É igualzinho bicicleta. Se você parar de pedalar, cai. E é interessante porque isso também você vê quando você faz uma comparação, pessoal, para a gente estabelecer a comparação mais ampla, a juventude de hoje, por exemplo, os jovens dos anos 80 não conhecem dificuldades econômicas. Não. Porque vivem num mundo sem inflação, numa realidade econômica mais profícua. Está um pouco mais apertado, né? Há um tempo a questão econômica, mas nada comparado não como antes. A hiperinflação. Com a hiperinflação. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso, a sensação é essa. Porque a verdade, papai falava isso, né? Quem não escuta coitado, escuta coitado. Eu tento sempre, todo mundo deveria, ouvir, embora não dá para fazer sempre, mas assim, as experiências e as histórias, elas são muito importantes. E eu sinto também que as gerações mais atuais, elas perderam até por causa da internet, eu diria, você procura uma informação e vai direto na informação. É porque é a factualidade e a facilidade. Você não esbarra no conhecimento geral. A dificuldade da busca da informação. Das coisas que eu acho que foi uma das grandes perdas da sociedade por causa da internet, foi a enciclopédia. A Barça. Eu falei isso outro dia. Não tô querendo ser saudosista. Não, mas eu falei isso outro dia. Eu disse que a Barça, ao fim da Barça, nos criou uma preguiça do entendimento completo dos fatos. Não, mais, é porque quando você não tem o conhecimento, você digita no Google, você vai lá. E é só aquilo. A Barça você vai. Exatamente. A revista semanal que você lê, você esbarra em outro conteúdo. E vai ampliando a tua informação. A necessidade de ter uma convivência social que não seja apenas digital, te esbarra com quem pensa diferente. A internet ela é maravilhosa, mas ela acaba te direcionando muito precisamente para um conteúdo. E aí você deixa de ser universal. E sob esse ponto de vista, o conhecimento, por exemplo, também voltando à conversa com alguns amigos, esse conhecimento meio que linear da história, que a gente conta com muita facilidade, assim, sei lá, o que aconteceu no século XX por completo, no mundo, na Europa e no Brasil, é completamente desconexo na maioria de muitas pessoas, na maioria das pessoas. E aí, se você não sabe o que aconteceu e como aconteceu, você não acha que vai acontecer de novo. Agora, olha que curioso, você está falando uma coisa muito interessante, eu vou dar um exemplo meu, recente. Eu tenho um filho de 27 anos, o Rafael, que vem desse mundo em que a internet foi aparecendo à frente dele. Sim. E ele se identifica muito com esse processo da rapidez, da velocidade. Eu costumo dizer o seguinte, como eu tenho um filho de 27 e um de 8, eu tenho um filho que tem uma antena parabólica na cabeça e o outro que tem um USB no umbigo. Então são coisas distintas. Mas o da antena parabólica já vem na facilidade da informação. E um dia, pesquisando há pouco tempo, pesquisando uma coisa junto comigo, o Rafael conversando comigo, com 27 anos, conversando comigo, falou assim, mas você agarra nas informações. Você não vai direto na informação que você quer. Porque às vezes você está procurando uma informação, esbarra em outra, e você pula para ela, para saber o que é aquela. E ele falou, você agarra na informação. É muito isso que você falou. Quem vem, e eu estou com 68, então eu venho da geração Barça, da geração pesquisa, da geração que a informação era mais difícil de se conseguir. Nós ficamos aqui mais ou menos uma hora comentando uma tela numa velocidade absurda para o tema, pincelando cada uma dessas coisas. Mas se fôssemos nós três num longo almoço, na hora que a gente parasse, sei lá, qual país que você já ia parar? Você viu
falou Suíça, nós já ficamos ali um negócio. Então, assim, cada um desses lugares... Tem uma peculiaridade. Primeiro, já tem uma história que é só para provocar, no final, para deixar tudo bagunçado. Esse mapa mundi, ele é muito decorrente da Paz de Westfália, né, Augusto? Um movimento ali de 1648. Porque até o século XVII não era assim. Você não tinha exatamente todo o território com um país, uma bandeira, um estado. Estados-nações, né? O conceito de Estado-nação, que é o que nós avaliamos aqui, foi um dos grandes problemas para a democracia, porque ele engoliu o que existe de verdade, as cidades. Tanto que a gente pode ter um outro programa aqui legal, que eu acho que vai gostar, Paulo, para falar sobre o ponto de vista das cidades, como é que a democracia foi salpicando a Itália de algumas republiquetas democráticas, como a Sereníssima República de Veneza, de Milão, de Florença, ou então a Liga Hanseática com Hamburgo e tudo mais, ou o próprio Brasil. Porque se a gente estuda a história das cidades brasileiras, desde 1532, quando surge São Vicente, a primeira cidade, município com vereador, exatamente. a Câmara de Vereador mais antiga do Brasil. São Vicente, litoral de São Paulo. Agora, as cidades elas têm a capacidade de espalhar a democracia maior do que o Estado-nação. Eu tenho um mapa mundi da Real Sociedade Inglesa, está estampado, eu mandei ampliá-lo, está na parede da minha sala lá em casa. Ele é de 1616. É curiosíssimo. Porque tudo rachadinho. Tudo rachadinho e as cidades é que valem como referência. Agora, Paulo, os democratas têm culpa nesse descrédito da democracia que hoje a gente observa, inclusive dentro dos países democráticos. Eles venderam a ideia de que a democracia fazia parte de um processo, se tem livre mercado, se vai haver desenvolvimento, então a democracia vai se instalar. E isso não é verdade. Essa história de que acompanha, tanto que no início, quando a China começou a crescer, o pessoal dizia, não se preocupe com a ditadura chinesa, porque a China vai virar uma democracia um dia, porque vai aparecer uma classe média, porque... Não, está acontecendo exatamente o oposto. Ou então o cara diz assim, não, mas para dar bem-estar para a população precisa ser uma democracia. Não é verdade, não é? Essa foi a crise dos anos 80 e 90. Não é verdade. A Singapura aumentou o bem-estar da população. Brunei, que é um sultanato, uma ditadura. Uma ditadura, uma autocracia plena. Uma autocracia, dá qualidade de vida. Dá qualidade de vida, dá casa, comida, roupa lavada, $70 mil de renda per capita, que é 14, não é? Então, claro que você não pode falar você não pode falar de política. Não fale do sultão, não discuta política, mas viva com $70 mil de renda per capita. Então, esse foi um erro da democracia dos modernos, imaginar que a democracia ia junto com o capitalismo, que a democracia ia junto com o aumento do nível de vida, que a democracia ia junto com uma classe média. Sobretudo depois que é o Muro de Berlim. Não é isso que acontece. Mas você sabe com o que a democracia vai junto? Com a possibilidade de você que está nos acompanhando ampliar essa discussão. Porque ela está chegando ao final aqui. Opa! Chama mais gente para ver o nosso programa. Então, vai chamando mais gente para ver o programa. Por exemplo, o William Afonso está aqui dizendo, excelente programa, aprendendo muito. William, convida mais gente, vamos aumentar essa rede, que aliás é um tema que o Augusto adora e tem muita ligação. Você tem que fechar, mas só vamos no próximo programa esse negócio da cidade, eu gostei. Eu acho que dá para a gente mostrar a planta baixa, o 3D de Atenas, que foi onde surgiu, e depois pegar alguns casos de algumas cidades no planeta, onde a democracia foi, tipo Veneza, ou Inglaterra, e mostrar o que são elementos essenciais numa cidade para fazer a democracia florescer. Que era um projeto de cidade, né? A democracia nasceu como um projeto de cidade. Sempre foi local. Olha, gente, a gente vai amplificar essa discussão na próxima semana com mais um episódio, o episódio de número 14 do Democratize. Quero agradecer a sua presença. Obrigado, Augusto. Obrigado, Gabriel. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. E marca na agenda, espalha por aí, terça-feira, toda terça-feira, 9 da noite nos canais de vídeo da 98 tem Democratize e 10 da noite na 98,3 FM também tem Democratize, uma conversa para a qual você está sempre convidado. Ótima noite. O que rima com feirão?
Promoção. Feirão de Fábrica Chevrolet. O feirão continua na rede Chevrolet. Tem taxa zero em até 36 vezes e desconto de até 15 mil reais. E o melhor, você ainda ganha de graça o Wi-Fi e OnStar. Tá